boa noite. Dependendo da intensidade de uma crise, ela pode nos levar a uma paralisia. Tudo fica congelado, esperando até que tudo se solucione e a vida continue. Mas existe uma crise, e a gente nem tomou conhecimento dela, a não ser o que está registrado no capítulo 5 de Apocalipse, que ela, na verdade, paralisou a história. Eu vou chamar essa crise de a crise dos selos. Porque se você for ler o texto no capítulo 5, Deus mostrou algo na história de forma simbólica para João, até que para João pudesse registrar e chegar esse acontecimento até nós hoje de forma clara. Existia um livro e João viu que este livro estava todo escrito por dentro e por fora. Ou seja, ali representava toda a história contada, não havia mais nada a ser contado, tudo havia sido determinado, como nós vamos ver no capítulo 139, no Salmo 139, que diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, tudo está debaixo do conhecimento de Deus, do seu governo, do seu controle. E ali aquele livro, ele representava a história da humanidade, a história de Deus com o homem. Mas aquele livro ele estava selado com 7 selos. Eu entendo que esses selos representam que a história, por algum motivo, por algum momento, ela parou de ser contada, ela foi congelada, ela foi paralisada. E a gente pode atribuir isso à queda do homem. Por causa do pecado, toda a humanidade estava encerrado num destino desgraçado da morte. E aquilo causou o choro de João, porque ele via ali a história paralisada na mão de Deus, debaixo da soberania de Deus, sem poder ser contada, sem que houvesse a possibilidade de um fim proveitoso, de um final feliz para aquela história, porque estava selado. E não havia ninguém, diz o texto no capítulo 5, digno de abrir o livro, nem tampouco de olhar para ele. E João chorava por isso. A crise dos selos é uma crise que fez João chorar. Mas em algum momento da história e da visão de João, um ancião apareceu e falou para João não ficar triste, porque se levantou alguém que era digno de pegar o livro da mão de Deus e romper os selos. E nós vamos ver no capítulo 5, versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Né? A história estava paralisada, a nossa história estava paralisada, o nosso fim não tinha a possibilidade de chegar a um fim glorioso, era um fim que nos levava à desgraça. Mas levantou-se um que foi digno de fazer com que a história voltasse a ser recontada. E este é Jesus. O interessante é que este Jesus ali revelado, ele primeiro é revelado como o leão da tribo de Judá. Com poder, com força, ele pôde estabelecer a nova contagem da história, a história da humanidade ser contada de novo. Mas também ele é apresentado, mais na frente, no versículo 6, ele é apresentado também como o cordeiro, ou seja, aquele leão poderoso, ele precisou ser um cordeiro, ele precisou entregar a sua vida para que a nossa história fosse recontada. A história da nossa vida estava paralisada, mas por causa de Jesus, nós temos agora a esperança de um futuro glorioso por causa dele. O leão da tribo de Judá tomou o livro, ele pôde com autoridade pegar o livro da mão direita de Deus e recontar a história. E ele foi rompendo cada selo da história, e a história de novo pôde tomar o seu destino estabelecido por Deus por causa do leão. O interessante é que, por causa daquela condição da história paralisada, João chorou, mas por causa de Cristo Jesus, o choro de João
se tornou em adoração. No final do capítulo, você vai ver que não havia mais choro, e sim vozes de adoração. É assim que acontece. Quando nós olhamos simplesmente para a crise, há choro, não há uma esperança. Mas quando olhamos para o Cordeiro, quando olhamos para Jesus, o nosso choro se transforma em adoração. Podemos olhar os momentos difíceis da nossa vida na perspectiva do mundo, paralisado, sem um futuro proveitoso, mas quando olhamos para esta crise na perspectiva de Jesus, nós podemos já agora adorar a Deus, louvar ao Senhor pelo destino diferente que Ele dá a todos aqueles que aceitam Jesus, recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. A história está sendo contada. Não precisamos ficar amedrontados, alarmados. Não, os selos já estão sendo rompidos. Não por causa das coisas que estão acontecendo agora, mas desde quando Jesus morreu na cruz e venceu a morte, os selos já começaram a ser rompidos. Desde aquele momento, a história já está sendo recontada. Nós estamos fazendo parte dela. Não sabemos em que fase ela está, mas uma coisa nós temos certeza: ela está sobre o governo e sobre o controle de Cristo Jesus, que tem o livro na mão e está rompendo cada selo deste livro que estava impedido de ser contado. Por causa de Jesus, a nossa história está sendo contada de novo. Por causa de Jesus, o final dessa história é um final glorioso para todos que olharem para o Cordeiro, que olharem para o leão da tribo de Judá e aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não precisamos temer a história. Não precisamos temer o fim dessa história. Não precisamos ficar paralisados sem saber o que vai acontecer. Podemos adorar o Cordeiro. Todos aqueles que creem no Cordeiro, em Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador, pode louvar ao Senhor, como nós vamos ver no finalzinho do capítulo 5, e adorar o Senhor. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criados. No meio da crise, não fique paralisado, não fique amedrontado, não fique atemorizado. Olhe para o Cordeiro e adore ao Cordeiro. Louvado seja o teu nome, porque eu sei o fim da minha história. E o fim da minha história termina em ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, adorado seja o teu nome, para todo sempre. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso.